Queridos irmãos, voltamos novamente para a mensagem de Deus. Amém? O vídeo deu uma travada, mas estamos aí para exaltar o nome do Senhor, independentemente do que aconteça. Queridos, eu estava falando sobre a santidade, que tem que ser demonstrada em todos os aspectos das nossas vidas. Isto é muito sério. Alguns não vão concordar com essas palavras, pregador. Sabe por quê? Porque, na verdade, somos aceitos por alguns e rejeitados por outros, até mesmo por aqueles que se dizem ser cristãos e conhecedores das boas novas, mas não vivemos para agradar o mundo. Temos que ir na contramão do mundo, fazendo parte da igreja, mas separados para Deus, entende? Ai de vós quando todos os homens disserem bem de vós, porque assim faziam com seus pais aos falsos profetas. Lucas capítulo 6, versículo 26. Pregue hoje, agora, amanhã e depois de amanhã, até Cristo voltar. Mas não deixe de pregar acerca do arrependimento e da santidade. Se vocês fossem do mundo, o mundo o amaria, o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João capítulo 15, versículo 19. Amemos uns aos outros, assim como ele nos amou, e guardemos a sua palavra, e meditamos nela de dia e de noite, para continuarmos vivendo de maneira que agrada ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Jesus, o nosso Deus, o nosso Rei. Ele está voltando. Pregue sobre isso, que não ama a mensagem da cruz e não guarda as suas palavras. Queridos irmãos, esses verdadeiramente não permanecem na presença de Deus. Ora, para que os ouvintes da palavra de Deus possam se converter dos seus maus caminhos. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. João capítulo 14, versículo 24. Você é a voz que clama pelas nações. O mundo precisa de te ouvir, pregador. O mundo precisa de você, pregador. Então leve a mensagem de Cristo para o mundo, para as nações. Você é um instrumento de justiça nas mãos de Deus. Você é apenas um vaso na mão do oleiro, e o Senhor vai te honrar. A sua exaltação e recompensa vem dele e não do homem. Continue se humilhando diante de Deus, pois esse é o segredo, porque o melhor lugar que o homem tem que estar e a maior posição que o torna grande é nos pés de Jesus Cristo. Mas aquele que a si mesmo se exalta, o Senhor o abate. Convém que ele cresça e que nós diminuamos, para que através das nossas vidas Deus seja glorificado no seu Filho unigênito. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor verdadeiramente nos últimos dias, todos aqueles que clamarem pelo nome de Deus serão salvos. Pois como invocarão se não há quem pregue? Pois como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem anuncia o evangelho? E como pregarão se não forem enviados? Conforme está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Romanos capítulo 10, versículo 13 e 15. Bem-aventurados que procederem de forma que agrada ao Senhor. Não olhe para trás, não existe ex-obreiro. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para herdar, é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Naquele grande dia Deus há de julgar. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertir o ímpio do seu caminho perverso, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrar-te a tua alma. Ezequiel capítulo 33, versículo 8 e 9. Siga para o seu alvo, que é
Cristo. Confia no Senhor e se firma a cada dia na rocha inabalável que é o Senhor nosso Deus, o Deus forte. Lance a semente que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não acredita, da justiça porque Jesus veio e foi para o Pai, e do juízo porque o príncipe deste século já está julgado. Não falsificando a palavra de Deus, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, não acrescente nem tire nada do que Deus disse, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 18, não seja enganado e nem engane a ninguém. Deus está nos contemplando e nada foge da sua infinita e poderosa visão. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja rejeitado. Gálatas capítulo 1, versículo por número 8. As almas estão perecendo de fome e de sede da palavra de Deus, e é tempo de ganharmos tempo. O Senhor está dando tempo para o povo se arrepender. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas ele é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, senão que todos se arrependam dos seus pecados. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, pois o desejo de Deus é salvar quem quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, nós não sabemos os que serão salvos e os que serão condenados, por isso que devemos anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Saia para as ruas, para os becos, nos centros, nas congregações, nos meios de transporte, nas escolas, nas empresas, nos presídios, nos hospitais e nas clínicas e nas associações e etc. E pregue a palavra de Deus, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ezequiel capítulo 2, versículo 7, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quem ouve a palavra de Deus e guarda é comparado com uma casa muito firme e forte, que jamais se abalará. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Lucas capítulo 6, versículo 47. É semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio vento, e veio tempestade, e veio temporal, mas não derrubou aquela casa, porque aquela casa estava edificada sobre a rocha. É por isso que nós devemos estar sendo a cada dia edificados na palavra da verdade, em Jesus Cristo, a rocha inabalável, a pedra fundamental que foi posta por cabeça de esquina, a quais foi rejeitada pelos edificadores. A palavra de Deus produz vida eterna. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus Cristo em João capítulo 5, versículo 39. E também a palavra de Deus pode nos guiar e fará prosperar o nosso caminho. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Provérbios capítulo 4, versículo 10. As palavras de Deus têm que estar em nós, como a vara de si mesma não pode produzir fruto se não estiver ligada na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, porque sem ele nada poderemos fazer. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. A pregação tem que vir acompanhada com sinais e prodígios, e a
minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Oremos e preguemos a Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo e há de voltar, e reinará para todos sempre, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Pois todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes tua mão para curar, e para que faça sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus Cristo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 29 e 31. Pregue com ousadia e confiança, anuncie a palavra de Deus. Jesus nos deu autoridade e poder. Jesus nos concede graça, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos capítulo 4, versículo 33. O Senhor nos deu poder. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Pregador, a sua obra tem uma recompensa, é o próprio Deus que vai te abençoar. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. Foi você mesmo que Deus escolheu, que está pensando que não vai conseguir, que não é capaz, que não tem capacidade. Olha, é o Senhor Deus que capacita, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justificação, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 31. Eu oro para que Deus continue levantando remanescentes para fazerem a diferença, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres com coragem para largar o pecado, homens e mulheres que lutam contra a natureza carnal e diabólica que predomina no nosso corpo físico, homens e mulheres que estão lutando a cada dia, sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, homens e mulheres que estão procurando e estão adorando a Deus em espírito e em verdade. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Deus está desejando ardentemente que homens e mulheres se prontifiquem para viver em conformidade com a sua palavra. A seara é grande, poucos são os obreiros, poucos são aqueles que querem ter fidelidade para com Deus, poucos são aqueles que se agradam, que amam a palavra da verdade, poucos são aqueles que procuram viver uma vida constante em arrependimento e santidade diante da presença de Deus. Rogamos a Deus que levante homens e mulheres
que estão em oração, homens e mulheres cheios da sua graça, para anunciarem a sua maravilhosa palavra, que amam a verdade de Deus e que não somente pregam a verdade, mas que também vivam em adoração diante de Deus, em espírito e em verdade, agradando ao Senhor em toda maneira de viver. É possível pelo Espírito Santo. A graça de Deus é que nos basta. A graça do Senhor, ela está manifesta a todos nós. O que for de fazer, faça para a glória e honra do nome de Jesus Cristo, e que tudo o que for dito nas ministrações de louvores ou nas pregações, ou alguma coisa acerca de um dom que se manifesta na sua vida, ou de um talento que é manifesto através da tua vida, tudo isto tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Se é profecia, se é visão, se é discernimento, se é interpretação, tudo isso tem que estar de acordo com a palavra de Deus, tem que ter uma conformidade com as Escrituras. A revelação nítida para os nossos olhos está perto dos nossos corações, diante das nossas vidas. Devemos atentar para a palavra de Deus. Tudo aquilo que foge da palavra de Deus é engano, é anátema à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo a palavra de Deus, é porque não há luz neles, conforme profetizou Isaías capítulo 8, versículo 20. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Desperte, ó igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não se preocupe, clame a Deus, não temas, busque a face do Senhor continuamente, permaneça na presença de Deus, permaneça glorificando a Deus através do seu testemunho, através da sua vida. Louve ao nome do Senhor, para que as almas se convertam, olhando para Jesus Cristo na sua vida. Que nós possamos, queridos, guardar esta mensagem em nossos corações. Jesus Cristo está voltando, temos que anunciar a palavra, temos que viver em conformidade com a palavra. Não podemos negar a Cristo em nossos corações, não podemos negar a Cristo em circunstâncias alguma. Querido, vamos permanecer na presença de Deus. Estou vendo as pessoas indo para um lado e para o outro, elas estão procurando um verdadeiro alimento espiritual. Não seja enganado pelo diabo. Entregue a tua vida a Cristo, confia nele e o demais ele fará. Deleita-te no Senhor, descansa em Deus, faça a vontade de Deus, que ele há de conceder o que almeja o teu coração, porque todo sonhador que almeja ver os seus sonhos se realizarem, eles passam por obstáculo. Se você quer ter vitória na sua vida, lute, persevera, combata. Estamos num campo de batalha e só vão prevalecer homens de verdade, só vão prevalecer mulheres de verdade. Em outras palavras, só vão prevalecer homens e mulheres que têm caráter, homens e mulheres que estão alcançando a perfeita varonidade de Cristo Jesus. Não temas, meu querido obreiro, não temas, minha querida obreira, não se desvie, não seja influenciado, não seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que a palavra de Deus permaneça guardada em nossos corações e que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós estejamos olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Que a paz e a graça de Deus esteja sobre vós, guardados em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a glória de Deus Pai.
Gadabada candalabarraço keminarraço. Que a paz de Deus esteja conosco nesta tarde de sábado e que esta palavra venha estar gravada nas tábuas dos nossos corações. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu louvo a Deus pela sua vida que está me ouvindo neste momento. Eu louvo a Deus por você que está sendo edificado, fortalecido. Querido ou querida, se você se desviou, se enfraqueceu por alguma palavra, por alguma atitude, por alguma coisa que veio ao seu encontro, se você se sente fraco, se você se sente desviado, se você deseja voltar, se você estava sendo influenciado por outras palavras e não pela palavra de Deus, eu quero orar por você nesta noite. Ore comigo neste momento. Porque se você não estiver passando por isso, há muitas pessoas que estão. Então vamos rogar a Deus para que Deus tenha compaixão e misericórdia destas vidas. Amém? Eu te convido neste momento para orar comigo. Senhor Deus de Israel, a tua palavra, meu Pai querido, ela foi anunciada. E eu te peço, meu Pai querido, sobre a autoridade e o poder que há no sangue de Jesus Cristo, para que o Senhor possa, meu Pai amado, fortalecer a fé deste homem, desta mulher, meu Pai. Deus amado, para que o Senhor renove as forças deste diácono, desta diaconisa, deste presbítero, desta missionária, deste pastor, Senhor, deste cooperador, meu Pai querido. Deus amado, eu te peço, visita o coração deste missionário, Senhor. Visite o coração deste pastor, meu Pai. E eu te peço no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, alcance esta alma, Senhor. Conceda graça a este homem, meu Pai. Levanta, ó Pai, como uma trombeta nesses últimos dias, Senhor. Levanta de conda labadara kemidora mandarrácia, esta mulher com grande autoridade, como uma mulher piedosa, submissa, uma mulher santa, meu Pai. Deus amado, toque no coração deste homem, toque no coração desta mulher. Só o Senhor pode convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nos conceda arrependimento no coração. Pai, nos conceda mudança no caráter, mudança no nosso coração, meu Pai. Nós queremos ser transformados pela Tua palavra. Nós desejamos ser, meu Pai querido, impactados pela Tua glória. Meu Pai, alcance esta alma no nome de Jesus Cristo. Satanás, deixa esta alma em paz, em nome de Jesus Cristo. Chegou o tempo, chegou o tempo. Erga a tua cabeça, meu irmão. Erga a tua cabeça, minha irmã. O Espírito de Deus te toca nesta noite. O Espírito Santo de Deus aquebranta a tua alma. O Espírito Santo de Deus renova o teu entendimento, a tua fé, as tuas forças. Jesus Cristo te concede paz, discernimento, sabedoria. Ele te santifica, te justifica, te purifica. Em nome de Jesus Cristo, deixa este pecado que está impedindo você de alcançar uma comunhão com Deus. Deixa essa prática, deixa tudo que te impede de se aproximar do Senhor, porque Deus, Ele há de te honrar. Ele vai manifestar graça, Ele vai nos conceder vida eterna. Devemos só, Senhor Deus de Israel, acreditar mais no Senhor, meu Pai. Eu oro, Senhor, pelas nossas vidas, para que Tu tenhas misericórdia das nossas almas, Senhor, que nós possamos renunciar às nossas vidas por amor de Cristo. É o que nós te pedimos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, nesses últimos dias. Perdoa-nos, Deus, e nos leve novamente à Sua presença. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Salve almas em nome de Jesus. Se você recebeu esta palavra e se você acredita nesta oração, eu quero profetizar cura, eu quero profetizar milagres na tua família, eu quero profetizar bênção sobre a tua casa, eu quero profetizar bênção sobre a tua parentela, que tudo que você vier colocar as tuas mãos, que você venha
prosperar no nome de Jesus Cristo. Saiba que a maior decisão que nós devemos ter é a de servir a Cristo, e quando nós obedecemos a Ele, as bênçãos do Senhor nos alcança para a glória de Deus Pai. Se você concorda comigo, diga amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Eu louvo a Deus pela sua vida. Glorificado seja o Senhor para todo o sempre. Aqui quem vos fala é o pastor Jeová Alves de Jesus. Logo eu vou estar colocando mais vídeos em direto para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ore por nós, estamos aqui numa obra em Casal de Câmara, Lisboa, aqui no país de Portugal. Desejamos ardentemente os seus rogos, os seus prantos, as suas intercessões por amor de nós. Amém, meus amados? Orem também pela sede que está lá no Algarve, em Lolé, Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Tabernáculo Santo e ADPTS. Ore por este ministério, ore por esta igreja, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor há de te honrar, o Senhor há de te abençoar, independentemente da igreja que você poderá estar. Eu sou o teu irmão, se verdadeiramente tu és filho de Deus. Eu sou o teu amigo, o teu íntimo irmão. Estamos alicerçados sobre uma só rocha e estamos vivendo com um só espírito, debaixo de um só sangue, o sangue de Jesus Cristo, que nos une neste mistério. Amém? Deus te abençoe poderosamente, a você e a toda a sua família. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza absoluta que muitas vidas serão alcançadas e você será um canal de bênção também na vida de outras pessoas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.